Olá, o Informe Blumenau Entrevista está de volta e hoje a nossa conversa é com Odair Tramontim, promotor público aposentado, ex-candidato a prefeito de Blumenau pelo Partido Novo. Promotor, obrigado por esse nosso reencontro, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer voltar aqui e conversar abertamente como sempre fizemos. Coisa boa. O senhor foi candidato às últimas 3 eleições, 2 vezes a prefeito, nesse meio tempo uma governador. Com saudades da correria política ou nem tanto? Um pouco, mas também um pouco aliviado por voltar a ter uma rotina, digamos, normal, saudável. E eu, após o resultado dessa última eleição, eu tirei um tempo para mim, fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que foi ficar sem fazer nada. Então, me dei ao luxo, porque eu estou aposentado no Ministério Público, a eleição terminou no comecinho de outubro, fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, e agora em fevereiro eu voltei para a universidade. Eu estava licenciado na FURG, onde eu sou professor já há mais de 35 anos, então voltei a ter esse contato com a universidade. É a única atividade que eu estou fazendo no momento, 2 vezes por semana de manhã, 2 vezes por semana à noite, uma aulinha cada um desses dias. A senhora havia se aposentado do Ministério Público um pouquinho antes da campanha. Foi em 2023. Isso. Olhando para trás, passaram 6 meses da última eleição, o que o senhor, refletindo, tem aquele calor, o que o senhor entende que faltou para passar do segundo turno, além daquele 1,4% dos votos? Alexandre, eu acho que não faltou nada, a não ser os votos, foram as circunstâncias. E eu, nessas eleições, nas 3 que eu participei, eu comecei agora nessa última, eu entendi um pouco mais a cabeça do eleitor. O eleitor, nós temos vários tipos de eleitores. Tem aquele eleitor que valoriza muito o voto dele. Sim. E aqui independe do nível social. Você encontra uma pessoa com boa formação intelectual, mas pessoas sem formação nenhuma e que faz pergunta, que se preocupa, quer saber em quem vai votar. O problema é que esse percentual das pessoas que valorizam o seu voto é um percentual muito pequeno. Um outro percentual bem expressivo vota, sobretudo no momento, pela polarização, ou cá ou lá, e um percentual, infelizmente, muito expressivo, não está nem aí para a política e decide nos últimos 2 ou 3 dias. Essa é a realidade que os políticos mais velhos já diziam, mas eu não entendia como era. E por isso que por isso que eu estou em paz, fazendo meu semblante, em momento algum eu senti dor de cotovelo, tristeza, depressão, nada disso. Por quê? Porque eu entendi que esse é um jogo, e eu dei o meu melhor. Então, em todas as eleições que eu participei, eu me dediquei muito, com poucos recursos, com pouca estrutura, partido pequeno, com todas essas dificuldades que você já conhece. Mas eu me dediquei ao máximo. Quando você se dedica ao máximo numa coisa que você está fazendo, quer seja na tua vida doméstica, na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida artística, qualquer coisa que você faça, se você der o máximo que você tem, o resultado, aí você assimila com absoluta naturalidade. E eu também já não tenho mais idade para me iludir. Então, eu acho que o que manda muito nas eleições são as circunstâncias. E aquelas circunstâncias, em especial do final de uma campanha, que os políticos mais versados, os partidos mais estruturados, conhecem bem melhor do que a gente. E talvez esse seja um pequeno erro que a gente cometeu, foi não se aprofundar muito nessas espertezas do mundo político. E pegando essa frase e só colocando mais um item na qualificação do eleitor, o eleitor também é muito pragmático. Sim. Na verdade, a ser atendido em algum interesse momentâneo, isso acaba, não é uma troca, uma compra de voto, mas o eleitor, poxa, esse aqui me ajudou em tal coisa e acaba indo para esse sentido. Não sei se o senhor tem acompanhado aí a atual gestão municipal. Como é que o senhor tem olhado? O que o senhor disse? Bom, isso aqui eu faria diferente. Como é que o senhor tem visto a gestão municipal?
Alexandre, uma decisão que eu tomei foi me envolver o menos possível e, sobretudo, nesse começo, acompanhar o menos possível. Né? Eu não sigo o prefeito, não sigo os vereadores, não sigo ninguém, que foi um período que eu me dei para me pacificar. Então, se tu me perguntar das ações do governo, sei algumas delas, esse escândalo da merenda, eu ouvi falar porque repercutiu muito, aquele problema do endividamento, né, que parece que deu aí algumas rusgas entre a cria e o criador. Então, só acompanhei por altos, mas não emiti juízos de valor. Apenas nessa questão do endividamento, eu disse que a cria não podia reclamar do criador, porque é tudo gente farinha do mesmo saco, até a expressão que eu usei. Então, não tem esse negócio de dizer que é surpresa. Ah, eu encontrei a prefeitura endividada. Não sabia. Ora, eles dormiam juntos, né? Então, as intimidades do casal, o casal conhece. A gente de fora talvez não conhecesse. Mas as únicas coisas, então, eu tenho esperado para ver o que acontece, tenho torcido, né? Eu como cidadão, eu moro aqui, eu tenho minha vida aqui, tenho meus negócios aqui, eu torço que o prefeito faça uma excelente gestão. Eu não sou daqueles ressentidos que quanto pior, melhor. Pelo contrário. Mas isso você sabe, até porque recentemente teve também um encontro lá do Partido Novo, que os dois vereadores eleitos pelo Partido Novo têm feito uma aproximação bastante importante com a gestão municipal desde o primeiro momento, desde passado o resultado das urnas, até porque, do ponto de vista do campo ideológico, tanto o Novo quanto o PL, eles pertencem ao mesmo segmento ideológico. O senhor tem percebido essa aproximação dos vereadores? Qual é a sua avaliação? Olha, eu nunca fui vereador, eu não conheço como é esse mundo lá, mas os vereadores, de uma forma geral, eles tentam ser um pouco pragmáticos. Por quê? Porque o eleitor da base, principalmente no caso o Diego, que é um vereador de bairro, né? Os eleitores dele naturalmente cobram obras, melhorias, porque, no fundo, Alexandre, o eleitor lá quer saber o que vai acontecer no seu quintal, na sua casa. Eles não estão muito preocupados nesse espectro ideológico. Isso é mais um momento do calor da eleição. Principalmente na eleição municipal. Ele quer saber da sua rua, do posto de saúde, da escola, da creche. E eles cobram muito dos vereadores, sobretudo nessa época de roçada e tal. Então, o vereador, ele fica com um olho no boi e outro na cerca, né? Ele fica ali esperando também não entrar em desgaste desnecessário, porque, às vezes, uma indicação acaba fazendo uma diferença. Não é o perfil do Partido Novo, né? O Partido Novo nunca fez política nesse campo de dar resultados do ponto de vista material. É uma atividade mais ideológica, mais de qualificação da gestão, as coisas mais macros. E eu tenho sentido nesse particular, de fato, que os guris aí estão, né, um deles está começando agora, o outro já tem uma experiência de meio mandato. Mas, por outro lado, também nós sempre defendemos, Alexandre, que a oposição, nós sempre criticamos o PT, aquele jeito do PT de fazer oposição por ser oposição. Então, eu estou esperando, né, para ver até onde as coisas vão, mas eu acho que, no geral, né, eles estão trabalhando dentro daquilo que a população mais ou menos espera, justamente porque, como tu disse, né, se está no mesmo espectro ideológico. Dois partidos liberais, partidos de direita. Então, o enfrentamento será muito mais circunstancial, na minha opinião. É possível dizer que o Partido Novo tem caído, na real, eleição após eleição? A gente percebe a cada eleição, cada ajuste, cada reflexão, o senhor também já fez, falou isso, aprendendo a flexibilizar e deixar alguns dogmas para trás. E aqui é importante falar, não tem juízo de valor. Sim, o senhor percebe isso? Isso é inafastável, né? A realidade ela é imperativa. Então você começa um movimento com todas aquelas idealizações, com todos aqueles desejos do como deveria ser, né? E depois cai na realidade, por quê? Porque você tem eleição, não adianta você ter as melhores ideias e morrer abraçado com elas, que é o meu caso, né? Eu, por exemplo, se fosse voltar no passado, alguns me dizem assim, por que você não foi para o PL? Né? Eu
possivelmente seria o prefeito de Blumenau. Mas eu sou muito duro nesse negócio dos meus princípios, dos meus valores, e mesmo o PL sendo um partido de direita, eu não teria problema nenhum de dialogar, me dou muito bem com o governador, tenho uma relação pessoal, até esses dias, eu nunca mais tinha falado com ele, ele foi lá para o Oeste, tirou uma foto com os conhecidos, veio lá e mandou, estou com saudade de ti, Tramontim. Eu sei que ele gosta de mim, eu gosto dele, eu respeito muito ele. E então eu teria me sentido bastante à vontade do ponto de vista ideológico. Mas eu levei em conta os aspectos locais, né? O PL tinha alguns membros, aqui, alguns quadros, que eu não me sentiria muito à vontade de estar junto com eles. Por isso que eu acabei optando por um caminho mais difícil. Isso me custou a não eleição, mas isso faz parte do jogo. Escolhas têm consequências, né? O Partido Novo em Blumenau está renovando o comando por uma circunstância interna, antecipando o processo eleitoral e já definiu, né? A única chapa, o empresário Rodrigo Leal, que foi um dos fundadores, vai assumir o comando. Mas antes disso, se chegou a falar no seu nome, falaram em outros nomes, e que isso seria também uma quebra de dogma. Normalmente, dirigente no partido não está na linha de frente do processo eleitoral. Por outro lado, do ponto de vista político e do pragmatismo eleitoral, é importante, é uma visibilidade, lhe dá um espaço de fala que, em tese, ele não teria. Por que não avançou a possibilidade do senhor ser presidente? Quando eu lhe perguntei, o senhor até disse, o senhor primeiro disse não, depois disse, não, tem que conversar, mas em tese, no primeiro momento, o senhor já tinha dito não. Eu disse não e dei uma amenizada na resposta, mas eu não queria, justamente por quê? Porque a ideia lá do partido sempre foi essa de não misturar a direção com o mandato, né? E eu acho que é interessante isso, sabe, Alexandre, porque isso permite, né, que o partido não seja contaminado com pragmatismo exagerado. E o candidato, né, eu talvez seja um pouco diferente, mas o candidato quer saber de ganhar a eleição, de mandato, né? E que no fundo ele está certo, porque você não é essencial, né? E talvez eu seja um pouco ingênuo nesse particular, mas eu te confesso assim do fundo do coração que eu não gostaria de ter ganhado a eleição estando com quem eu não confiava, com quem eu não tinha identidade de princípio, de valores, porque eu já estou num momento da vida assim de não relativizar conceitos, né? Tem certos momentos que a pessoa vai para um lado, vai para outro, mas eu quando saí de casa, o meu pai disse, um homem de poucas letras, uma coisa que eu levo a ferro e fogo. Meu sonho nunca foi ter poder, ter dinheiro, ter grandes reconhecimentos, mas foi ser respeitado. E você só é respeitado quando você é coerente. E eu te digo isso que talvez o legado mais importante para mim dessa eleição, mesmo tendo sido derrotado, foi entrar em todos os lugares e sempre ter uma pessoa que vem e conversa comigo e diz, doutor Tramontim, não desista, né? Nós confiamos no senhor, a gente não ganhou essa, ganha na outra, nem sei se vai ter outra, mas no sentido de que as pessoas me respeitam por aquilo que eu sou, por aquilo que eu fiz e que eu tenho uma trajetória que não foi manchada, apesar de eu ter disputado eleições. Então eu não me sentiria bem perante a minha consciência, perante os meus amigos, sobretudo os meus filhos, se em algum momento eu entrasse num lugar e não me sentisse à vontade, não me sentisse tranquilo, será que eu posso entrar aqui? Será que eu vou me sentir constrangido? Não, eu não tenho nenhum lugar na cidade que eu escolhi para viver em que eu me sinta constrangido de entrar ou de permanecer. Isso para mim é o maior legado e essa é a minha maior vitória. Duas avaliações pai e bola. O senhor falou do governador Jorginho, que mandou uma mensagem, ele foi seu adversário na disputa para o governo do Estado. Como o senhor avalia o governo dele? Olha, eu avalio o governo do Jorginho sob uma perspectiva que eu acho essencial para Santa Catarina, que é a infraestrutura. Santa Catarina está em ponto de colapso
um Estado que cresceu, que enriqueceu, mas que não se preparou para as condições do desenvolvimento. A grande crítica que eu tive, já falei isso na eleição, foi ao governador Moisés, que por conta da pandemia e outras coisas, de repente, num determinado momento, ele tinha em caixa 7 bilhões de reais. Ele poderia ter feito obras importantíssimas para o nosso Estado. E optou pelo caminho mais curto de usar o dinheiro politicamente, que foi o caso do Plano 1000, você não ouve mais falar sobre isso, né? E nós perdemos uma oportunidade porque um dinheiro excepcional como aquele não é comum nos cofres do Estado. Ele ficou fazendo bueiro, pontilhões em municípios, zeladoria, que são obras importantes, mas que os municípios dão conta com os seus orçamentos. Era preciso essas obras estruturantes. Fiz todo esse rodeio para dizer que o meu desapontamento com o governador Jorginho é que ele não está mostrando nada de novo do ponto de vista de estrutura, né? Vide a nossa Via Expressa aqui. Não teve nada, né? Está parada. E é uma obra extremamente importante para a cidade de Blumenau. Você vê essa questão da 101, embora seja uma obra federal, mas o governador tem responsabilidade em relação a isso. Agora que a gente ouviu falar, depois de muita pressão, que ele estaria lançando um projeto de uma via paralela, né, que vai ligar lá no contorno de Florianópolis, que é algo que eu já falava na campanha governador. E o governador não precisa nem ter dinheiro para isso. Se você abrir uma parceria com as empresas privadas, mas é óbvio que vai ter um monte de interessado, porque hoje eu, como cidadão comum, pagaria R$50 para ir a Florianópolis sem ter que passar por esse inferno, esse calvário que é o trecho Navegantes até Itapema. Então, me parece que o governador, nesse particular, eu já disse para ele isso, e quando tiver a oportunidade de falar, porque é uma crítica respeitosa, construtiva, ele está devendo para Santa Catarina. Eu fui para o Oeste recentemente, o Oeste continua abandonado, né? As estradas estão com problemas, totalmente abandonadas, e nós estamos indo para o 3º ano de um governo que tem dinheiro, um governo com bastante condições financeiras. Então, é nesse particular que eu tenho um reparo a fazer. Governo federal do presidente Lula do PT. Precisa falar, né? Estava vendo uma mensagem, uma reportagem no UOL agora, que o brasileiro está comprando carcaça de frango e espinha de porco ali para se virar na alimentação, porque o ovo foi lá em cima, né, que era uma proteína que comia. Ou seja, para quem prometeu picanha, está dando carcaça de frango, é algo assustador. A inflação saiu do controle, né? Nós estamos aí com problemas sérios, né? O governo federal vende essa história, Alexandre, do desemprego de 6,7%. Isso é mentiroso, né? Porque nós temos 39 milhões de brasileiros com carteira assinada, nós temos 54 milhões de brasileiros dependentes de programas sociais. Nós temos 13 estados brasileiros em que tem mais pessoas com programas sociais do que com emprego. Então, isso demonstra o caos que a gente está vivendo. É uma bomba que vai explodir. Se eu tenho, como eu estou com bastante tempo, tenho estudado um pouco mais, me dedicado um pouco mais a essas questões nacionais, e as contas públicas estão em colapso, e a inflação é uma resposta disso, de um governo que gasta muito, faz pouco, e diz que gastar é investimento. Então, eu acho que o governo federal está muito mal, e as pesquisas estão mais ou menos mostrando isso, né? Encaminhando para o final, vamos falar sobre o seu futuro, vou usar a palavra, futuro político. O senhor não vai guardar a chuteira 2026, vai entrar em campo de novo. É a pergunta que as pessoas mais me têm feito. E eu já andei por todos os lados, né? Aquele de dizer que não quero mais, que é a primeira ali no pós, né? Ao ponto de ficar empolgado, eu quero. Depois desse, não, vou pensar. Então eu estou dessas três. Hoje qual é a fase? Eu já estive mais distante de disputar uma eleição. Eu vou olhar o cenário, sabe, Alexandre? Quero olhar o cenário nacional também,
porque a gente disputar a eleição nessa polarização de 8 a 80 e você não estar nenhum dos dois é uma coisa muito difícil, sabe? Mas o senhor sabe que a polarização, isso eu insisti muito na próxima eleição, o senhor sabe que a polarização em 2026 aqui não vai ser com a esquerda, como não foi, vai ser ou com o PSD, ou com o PL, ou com o Novo. São os partidos de direita que vão ter essa polarização. Não vai ser a esquerda. É o que a gente espera, né? Mas eu quero ver, por exemplo, o que manda na eleição estadual, infelizmente, é a eleição nacional. Você viu na última. Isso sim. Né? O eleitor olha assim verticalmente. E os resultados mostraram isso aqui em Santa Catarina, em especial, foi para o segundo turno, foram os 2 candidatos de cada um dos seus Porque aspectos. também a direita se fracionou demais. Sim. Teve esse contexto. Governo do Estado, vamos lá. O senhor vai se meter para o governo do Estado de novo? Não, acho que tá. Bom, já vamos por eliminação. Vamos por eliminação. Todo mundo fala em vários momentos assim, mas o Tramontim tem cara de deputado federal, é um espaço importante e tal. Poderia ser um caminho para ti? Era o caminho que eu mais desejava, né? Confesso para ti. Temas nacionais, tem pautas importantes, acho que a minha formação jurídica combina muito com isso. Agora eu tenho que ser pragmático. Por quê, Alexandre? Nós temos só um deputado federal em Santa Catarina, que é o Gilson Marques, aqui de Pomerode, que fez 18 mil votos em Blumenau na última eleição, claro, pelo nosso trabalho conjunto. E é um deputado que me representa, um deputado que está fazendo um belo trabalho. Ele faz um trabalho que não é aquele trabalho ali do cotidiano, ali da emenda, da obra e tal, mas um trabalho de âmbito geral extremamente importante, é muito respeitado. De vez em quando eu vejo aí TVs de abrangência nacional entrevistando ele. Então é um deputado muito importante para o partido, não só localmente, não só do Estado, mas como em termos nacionais, até porque nós só temos 3, né? E se ele for, né, e tudo indica que ele vai à reeleição mais uma vez, seria praticamente um suicídio. Nós dois irmos, 2 candidatos fortes, digamos assim, disputando a mesma região. Então, mas abriria, nesse caso, uma vaga. Então, agora a minha segunda pergunta nesse quesito. Para o Senado. Para o Senado. Porque o prefeito de Joinville, que seria um nome natural, já sinalizou que não vai abandonar o mandato, vai cumprir o mandato até o final. Então, o Novo passa a não ter um nome consistente como o seu para o Senado. Por outro lado, aí entra a questão ideológica. O PL está se organizando e se bobear e se o Jorginho não conseguir implantar sua ideia, que é de abrir espaço para outros partidos, vai vir nomes do PL raiz, né? Que é Júlia Zanata, Carol, que aí o furo é mais embaixo. Sim. Mas me interessaria o Senado. O Senado dizem que é o céu da política, né? Assim, qualquer um gostaria de ser senador. Em especial, eu gostaria muito de ser senador. Mas aí tem que olhar também as possibilidades. Eu disputei 3 eleições e perdi as 3. Então, está na hora de eu ganhar uma eleição, senão o meu eleitor vai cansar. Então, eu quero... claro, sempre tem o risco. Nós temos essas possibilidades. Se o Gilson, por exemplo, for para o Senado, e eu acho que ele tem um perfil para o Senado, eventualmente numa aliança, aí sobraria o espaço dele e, naturalmente, eu iria para deputado federal. Agora, se não der, eu já fui mais distante. Até uma vez dei uma entrevista sobre vereadorzão, o deputado estadual. Isso. E é uma expressão que eu usei nesse sentido, porque o espaço, acho que até falei contigo aqui, o espaço legislativo, ele é muito... Porque se eu tivesse sido candidato na eleição que fui para governador, né, eu tinha tido eu tinha um recall bem importante da eleição para prefeito aqui. Nós elegemos um vereador, um deputado com 12 mil votos, eu tinha grandes chances de ter sido eleito deputado estadual. Mas depois eu comecei a acompanhar um pouco mais, Alexandre, o mandato do deputado Napoleão, que é meu amigo pessoal, né, do próprio Matheus Cadorim, com quem eu tenho uma relação de amizade, ajudei muito ele me ajudou na campanha para governador. E eu comecei a ver um pouco diferente, que você está mais próximo
tem temas estaduais, você também consegue se conectar muito mais com o eleitor daqui. Você está em Florianópolis, você tá aqui, você vai para lá e participa dessa sessão, volta para cá, está com a tua base. O deputado estadual hoje traz muitos recursos, né? Sim. O Napoleão estava me falando que é em torno de 40 milhões Nos 4 anos. nos 4 anos em emendas. Então é um espaço significativo e que, dependendo do andar da carruagem, se eu de fato decidir me candidatar, talvez tenha ali. Então, tu já me deu um monte de opções aí, ó. Não, mas tem mais uma ainda. Tem mais uma? Agora, para encerrar, o senhor ainda sonha em ser prefeito? E aí eu lhe pergunto, a gente estava falando do político, o senhor não é político, mas né, tem se ensaiado, mas o político se alimenta de eleição. Então, obviamente, o senhor, nós estamos falando de 2026, a próxima eleição municipal é 2028. Então, o senhor ainda sonha? Se o senhor sonha, caso o senhor se elegesse deputado federal, deputado estadual, o senhor largaria o mandato antes de terminar? Lembrando que o Novo também é contrário a essa prerrogativa. E o senhor citou agora a questão dos 40 milhões, que o deputado Napoleão, é um dinheiro que Blumenau e região vai perder, com todo respeito, com a ida do Egídio Ferrari para a prefeitura. 20 milhões nos 2 primeiros anos, mas agora o deputado que substituiu ele é de Camboriú, então esse dinheiro não vem mais para cá. Alexandre, o eleitor não está nem aí para esse tipo de coisa, sabe? A prova disso foi que o Egídio, era deputado, não teve a mínima consequência, o eleitor não dá a mínima para isso. Eu aprendi também isso, que tem aquelas conversas, nós políticos, né, vocês jornalistas, faz um monte de formulações, mas lá no vamos ver, ele não dá muita bola para isso. Agora, em relação a ser prefeito, eu aprendi também uma coisa, que a disputa para o legislativo ela é diferente do executivo, né? O cara ser prefeito, como se diz, não é um projeto, é um acontecimento. Acontece. Se você olhar, por exemplo, para o prefeito Egídio, até 2 anos e pouco atrás, ele era um delegado de polícia comum. Começou a mexer com os cachorrinhos ali, animal aqui, ali, se elegeu deputado, né? E 2 anos depois ele é prefeito da cidade de Blumenau. Se tu falasse daqui, qualquer entrevista lá... Até com ele, ele jamais diria, pô, tá tirando onda, né? E a mesma coisa eu na eleição passada lá para prefeito, né? Eu era um promotor, né? Uma vida discreta, como sempre tive, e de repente a gurizada do Partido Novo foi lá, queria um tiozão para liderar aquele movimento, e faltou 1% para eu ir para o segundo turno. E olha como são as coisas, né? O João Paulo foi para o segundo turno com 15%, eu agora com 32% não fui. Né? Então, para tu ver como essas coisas têm variáveis que a gente não tem um mínimo controle, né? E tu olha assim mesmo no âmbito nacional. Quem diria que o Bolsonaro um dia ia ser presidente? Né? Ele era um camarada lá do baixo clero, ninguém sabia que ele existia. Né? O próprio Jorginho, né? O Jorginho era um deputado, né, normal ali, que fazia um mandato dele, um político experiente. Você jamais imaginaria que ele fosse ser governador. Né? De repente ele deu um pulo certo, ganhou uma eleição improvável lá para senador. Né? E teve a astúcia, o senso de oportunidade. Manteve lealdade ali foi lá. Pronto, né? Então, essas coisas... o Mirísio, por exemplo, naquela eleição, tinha tudo para ser governador, uma macro-aliança, estava tudo certo, de repente veio o Moisés, que era um inexpressivo, que nem as pessoas do meio, eu sou da segurança pública, sabia que existia um tal de coronel Moisés, porque tem alguns coronéis que a gente conhece, tem nome e tal. Ele era um inexpressivo, inclusive dentro da polícia militar. Vai lá e ganha. Né? Então, para tu ver que esse tipo de coisas não dá para dizer. E aí eu respondo objetivamente a tua pergunta. Quem não teria o sonho de ser prefeito da 3ª maior cidade de Santa Catarina, Blumenau, que é uma grife, que é uma cidade importante? Óbvio que sim. Mas eu não vendi minha alma para o diabo para ser, poderia ter feito, né? Não faço movimentos que não sejam de acordo com aquilo que eu penso para esse tipo de projeto. Agora, se um dia acontecer
de cair no colo a oportunidade, por que não? Né? A gente está... Mas se for para deputado, cumpre o mandato até o final? Primeiro eu quero saber se você é candidato a deputado. Não, tem que se eleger primeiro, tudo, pelo amor de Deus. Promotor público aposentado Daír Tramontini, prazer, né, de reencontrar, sempre é bom conversar. Eu estava comentando com o Fernando antes do processo eleitoral, é bom quando a gente se encontra fora do processo eleitoral, porque o processo eleitoral é muito tenso e sempre há desgaste aqui, há desgaste ali, claro. E isso vale aqui, vale com todos os políticos. O bom é que depois isso passa e a gente se reencontra sempre mantendo o respeito e a lealdade. Obrigado aí, boa sorte na empreitada. Muito obrigado, eu sempre digo que a gente tem que raciocinar com o cérebro e não com o fígado. Então, é por isso que, apesar de eventuais diferenças, altercações aqui e ali, a gente tem que manter a civilidade e sempre, com todos. E eu saí desse processo absolutamente sem me indispor com quem quer que seja. Né? Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer e sempre estou à disposição. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo um agente público, um agente de visibilidade para você, que acompanha o nosso site. Um grande abraço, até a próxima.